Imagine que dizem que tem um lugar onde os infectados não podem alcançar. Agora imagine que quando você chega nesse lugar as coisas parecem que não são 100% verdade. É isso que nós vamos ver no 5º volume de I Am a Hero. Se vocês não viram os outros vídeos que eu fiz contando a história desse mangá, é importante que vocês assistam, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. Então eu vou deixar o link para as histórias anteriores aqui na descrição para vocês assistirem e depois vocês voltam para cá. E eu digo que se você quiser que o rumor que você esteja ouvindo não seja verdade, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. A história começa exatamente de onde o último volume terminou, com Hideo e aquela garota vendo o noticiário, sendo que todo mundo ali não sabe o que está acontecendo. Eles então se perguntam o que fazer agora e é quando eles veem um casal de idosos. Esse casal de idosos fala que todos estão indo para um santuário que tem no Monte Fuji. Eles falam que todo mundo está indo para lá porque, segundo alguns rumores, por conta da baixa temperatura e o clima frio daquele lugar, os infectados não conseguem chegar até lá. E aquela senhora, vendo que a Hirumi está descalça, ela decide dar uma bota para ela. Depois disso eles decidem ir junto com aqueles idosos, para essa estação que tem no Monte Fuji. E quando eles chegam lá, eles veem que tem muitas pessoas lá, tem de fato muitas pessoas. O problema é que quando a Hirumi chega lá em cima, ela começa a se questionar se esse boato de fato é verdade. Porque vamos supor, se os infectados de fato não gostam desses lugares por causa da temperatura e da pressão, isso não seria a primeira coisa que os noticiários iriam comunicar? E mesmo achando um pouco questionável isso, o Hirumi decide ficar lá por uns 2 ou 3 dias, porque se isso daí de fato não for uma verdade, eles vão embora de lá. Eles começam a ver todos os lugares ali, eles rezam no santuário que tem ali, e a Hirumi percebe que o Hideo ele tá um pouco abatido. Só que ela fala para ele ficar alegre, porque se não fosse por ele, ela provavelmente já estaria morta, então ele salvou ela. Eles então decidem continuar ali próximo das pessoas. O problema é que nós vemos que tem um bebê ali, e aquele bebê está infectado. E aquelas crianças começam a infectar outras pessoas ali, que começa a causar um extremo caos naquele local. Enquanto eles estão tentando se locomover naquela multidão, um desses bebês vai nas costas da Hirumi e começa a atacar ela. O Hideo consegue atacar aquele bebê tirando ele das costas dela, isso até causa uma comoção, porque cara, ele acabou de atacar um bebê. E é quando ele percebe no pescoço da Hirumi tem marcas, ou seja, aquele bebê mordeu ela. O problema também é que tem um cara ali meio que pregando uma ideologia bizarra. Ele fala que se você for ver o número de infectados e de humanos, os humanos ainda são a maioria, então eles podem pegar essa pessoa e derrotar eles. Ele fala que no menor sinal de infecção, eles já precisam matar aquela pessoa, não importa se for homem, mulher ou crianças. O problema também é que por conta de toda essa comoção que esse cara tá gerando e pelas pessoas que estão ficando infectadas naquele lugar, o Hideo e a Hirumi começam a se separar. E sem alternativa nenhuma, o Hideo acaba dando um tiro pra cima, falando pra todo mundo parar de se mover. O Hideo e a Hirumi conseguem sair de lá, só que é quando aquele homem que estava pregando uma espécie de ideologia nova dele, ele começa a conversar com o Hideo, falando pro Hideo ir pro lado dele. Naquele lugar poucas pessoas têm arma de fogo, e como o Hideo é o único que tem uma, ele seria de grande ajuda nesse movimento. Só que ele fala que ele não vai se unir a grupo específico nenhum, porque ele tá bem sozinho. E aquele homem fala que eles podem iniciar uma nova era, que eles podem ser grandes heróis agora. E é quando o Hideo se lembra que um dos assistentes de mangaka, que ele meio que ajudou a fugir, antes de morrer, disse algo bem parecido com isso. O problema é que várias pessoas que foram infectadas por aqueles bebês começam a infectar todos naquele lugar. E assim o Hideo e a Hirumi começam a fugir daquele lugar. No meio do desespero, eles encontram um homem que está dentro de um carro que fala para eles entrar porque ele vai sair de lá rápido. Os dois entram, eles têm bastante dificuldades para fugir daquele lugar porque tem muitos infectados agora lá. Com muita dificuldade eles conseguem fugir daquele lugar e é quando aquele homem que está dirigindo aquele carro se apresenta. O nome dele é Araki. Ele fala que estava meio que já inseguro de estar naquele lugar porque de fato se tivesse um infectado ali ia ferrar com tudo, todo mundo ali seria infectado. Então ele sempre ficou meio que preparado para caso desse merda ele conseguisse fugir. E como ele viu que eles estavam fugindo de lá, ele decidiu ajudar eles também.
Longe da confusão, a Hirumi fala para ele olhar de novo o pescoço dela. Ele olha e repara que de fato tem marcas de mordidas ali. Só que ele fala que aquelas marcas são semelhantes com a que ele tem na mão, que a namorada dele mordeu ele, deixou as marcas, só que ela não tinha dentes, então não chegou a perfurar a carne dele. Aquele homem então, o Araki, ele fala que ele tá indo até a 5ª estação do Monte Fuji, que é um lugar que muitas pessoas estavam indo para lá. O Akari, ele até explica que ele é um fotógrafo, ele tava ali no Monte Fuji também para tirar algumas fotografias, só que acabou não dando muito certo. No caminho também eles debatem sobre o que pode ter causado essa infecção. O Akari fala que ele ouviu várias fontes diferentes, só que nenhuma delas tem uma certeza definitiva. Umas falam que foi, por exemplo, um ataque terrorista, só que outras fontes, especificamente de um homem que ele é uma espécie de cientista maluco, diz que isso é na verdade um vírus alienígena. Quando eles estão indo para a 5ª estação do Monte Fuji, eles veem tanques militares de guerra, só que quando eles olham lá só tem sangue, então provavelmente todos estão mortos. E eles conseguem chegar até uma espécie de paisagem onde eles param para descansar um pouco. E é quando nós vemos o estado que a cidade tá. E vendo tudo aquilo, o Hirumi fala que ver toda aquela fumaça tá dando uma espécie de fome nele, que ele tem vontade de comer tipo um churrasco ou algo assim. Isso até causa um momento de descontração ali entre ele e a Hirumi, que começa a rir de tipo, pô mano, o mundo tá acabando e você tá pensando em comida, fala sério. O Araki depois mostra no laptop dele um homem chamado de Kurusu. O Kurusu, ele é um homem que começou a meio que pregar essa ideologia de novo mundo, de nova era, e que quem fizer parte desse movimento vão ser os heróis. Ele fala que isso começou como um vídeo qualquer no YouTube, provavelmente era uma propaganda de algum filme. Só que o estranho é que ele começou a matar aquela pessoa do vídeo várias e várias vezes repetidamente, o que fez com que as pessoas começassem a considerar ele uma espécie de profeta, porque esse vídeo foi postado antes de toda a confusão. Eles então vão até uma espécie de loja que tem ali, de loja de conveniência, e eles começam a comer, eles bebem ali um pouquinho. O Hideo até fica um pouco assim preocupado, porque a Hirumi é menor de idade e ela tá bebendo bebidas alcoólicas. Só que ela fala que o mundo tá acabando, isso é o menor dos problemas que eles precisam se preocupar agora. No outro dia eles vão dormir, todo mundo dorme ali na van. E o Hideo, junto com o Araki, eles vão explorar outro lugar. O problema é que a Hirumi fica dormindo e nós percebemos que ela está infectada. Nós então vemos outros lugares do Japão onde a infecção começou a se proliferar muito mais rápido. E nesse meio tempo nós vemos nas redes sociais várias pessoas debatendo sobre esse assunto. E é quando um usuário de uma rede social começou a fazer alguns tweets, algumas postagens um pouco enigmáticas. O nick desse cara é Herói Sem Nome e ele começa a falar algumas coisas que estão acontecendo com ele. Ele fala, por exemplo, que as pessoas mais ricas e famosas estão em um bunker assim meio que subterrâneo, extremamente protegidos e tal, e que até mesmo teriam um voo que iria levar elas para uma ilha deserta, onde eles não precisariam se preocupar com os infectados. Ele também fala que todos estão chamando os infectados de ZQN. Ele também fala que existem várias teorias de como esse vírus começou, só que a mais provável é que foi um vírus alienígena. Ele fala que essas pessoas que estão infectadas, não adianta você ficar batendo nela, dando tiro no peito e tal, você tem que acertar sempre na cabeça, que é onde vai de fato matar essas criaturas. Ele também fala que sente um pouco de pena das pessoas que são mais pobres, que não têm como se proteger, porque elas vão ser sempre as primeiras a serem sacrificadas para os ricos poderem sobreviver. Nós vemos várias coisas bizarras acontecendo em volta do Japão, pessoas se sacrificando quando percebem que estão infectadas. Nós vemos que o mundo está de fato colapsando. E depois de muito tempo, nós voltamos para o Araki e para o Hideo. Eles param o carro e veem que tem 3 infectados, então ele pergunta se o Hideo vai dar conta de matar eles, porque ele já deu conta de um. E é quando nós percebemos que a Hirumi sumiu, só que tem um saco preto no banco de trás do carro. E é dessa maneira que acabou o volume 5 de I Am a Hero. I Am a Hero ele continua muito interessante. Eu acho interessante que eles usam essa teoria, que muitas pessoas falam que há lugares muito gelados ou com a pressão atmosférica baixa, os zumbis evitariam esse tipo de lugar, porque danificaria o corpo deles de alguma maneira e tal, ou lugares mais quentes, a proliferação deles seria um pouco maior, saca? Então eu acho essa teoria bastante interessante que eles mexem aqui. Eu acho legal o jeito que eles estão trabalhando também sobre o que pode ter gerado esse apocalipse zumbi. Eles podem ter vindo de, sei lá, um ataque terrorista, bombas biológicas, que é um caso até, por exemplo, do Resident Evil, eles mexem com armas biológicas, os zumbis são armas biológicas praticamente, E tem também essa teoria de talvez um vírus alienígena, talvez,
saca? É uma ideia interessante, tanto que o próprio The Walking Dead, quando o Robert Kirkman foi meio que dar a ideia, o start para a série começar, ele meio que deu essa ideia, falando que foi um vírus alienígena que foi solto na Terra e gerou os zumbis. Então, de fato, é uma outra teoria que é muito usada no universo assim, dos zumbis, como no geral, quando não foi um evento cósmico que trouxe zumbis de volta, como por exemplo em algumas obras do Lovecraft, ou não é uma pessoa louca que criou zumbis, como é no caso do Reanimator, que eu falei do Lovecraft, que tem essa premissa, um cara que descobre um soro de como trazer as pessoas de volta à vida, só que quando elas voltam, elas ficam sedentas por carne. Como eu falei no livro do Lovecraft aqui, Reanimator, ele trabalha com esse conceito de um cientista maluco que meio que conseguiu desenvolver um soro para trazer as pessoas mortas de volta à vida, só que elas meio que começam a ficar com um desejo insaciável por carne. É uma ideia, uma teoria que é trabalhada nesse livro aqui do Lovecraft, que é muito bom por sinal, rendeu até um filme, se não me engano. Mas voltando a falar do I Am a Hero, eles meio que jogam essas teorias, tipo assim, na sua cara, né? Eles falam, tem essas teorias, tem essas aqui, e também tem esse outro personagem que é o Kuruzo, que é um cara bastante interessante e intrigante também. Por mais que nós não vimos ele muito na história, a gente percebe que ele sempre esteve presente de alguma forma. Ele que vendia essa ideia de uma nova era, de um novo mundo, que todos vão ser heróis, é uma coisa que está plantada desde o primeiro volume, quando aquele assistente, aquele amigo do Hideo já começou com esse papo. Só que na hora que o Hideo viu, naquela hora, ele achou que o cara só estava surtando por causa de todos os eventos que aconteceram, né? O cara estava em um surto e ele começou a falar coisas sem sentido. Só que agora a gente percebe que não é tão sem sentido assim. Até porque o próprio Araki falou que esse cara já começou a falar esse tipo de coisa e postar aquele vídeo dele matando aquela pessoa antes da infecção acontecer. Então, será que esse cara talvez tenha iniciado o problema? Ou ele foi uma das pessoas que percebeu e começou a jogar essa informação na rede, só que todo mundo pagou ele como um cara louco? Tanto que ele até fala que o pessoal pensou que era só um trailer, propaganda de algum filme, alguma série do tipo, né? E uma coisa que é interessante é esse chat que volta e meia ele aparece no mangá, um chat de pessoas comentando sobre o que está acontecendo. E esse cara que se denomina Herói Sem Nome, ele comenta sobre todos os eventos, né? E nós sabemos, claro, isso não seria segredo para ninguém, se uma calamidade, uma crise dessa acontecesse, eu sei que seriam os primeiros a sacrificar as pessoas da classe média para baixo, para eles poderem sobreviver, tanto que eles falam, eles têm uns bunker meio que próprio para eles estão indo para uma ilha meio que paradisíaca, onde não teria zumbi nenhum, eles poderiam viver a vida deles normalmente. Então é um pouco interessante assim essas teorias da conspiração. E o mais interessante, como que ele sabe de tudo isso? Porque pelo que dá a entender nas postagens desse Herói Sem Nome, ele é apenas um garoto comum, sabe? Tanto que ele comenta que, tá tendo esse inferno, eu vou ter que ir pra escola ainda, sabe? Então você percebe que talvez ele saiba de alguma coisa, porque ele é o que mais meio que responde os comentários das pessoas, colocando algumas espécies de respostas ou soluções para as perguntas deles. Esse nome mesmo, ZQN, é ele que diz que as pessoas estão chamando os infectados assim. E ele meio que afirma que a causa desse apocalipse zumbi é um vírus alienígena. Não é igual aos outros que falam, tem essas teorias aqui. Ele meio que afirma. Então talvez será que de fato foi um vírus alienígena? Ou é meio que um bait? Tipo no caso do The Walking Dead que eu comentei, era um bait, saca? O Robert Kirkman meio que jogou essa ideia e depois ele simplesmente descartou. Era só um bait para ele conseguir publicar a série dele. Talvez seja isso? Não sei. Na verdade eu sei. Mas eu não vou falar para vocês. Espera chegar a hora certa. E o mais tenso de tudo agora é que provavelmente a Hirumi morreu também, porque foi um caso parecido dela com o Hideo, né? O Hideo ele foi mordido pela namorada, beleza, a namorada tava sem dentes, então não conseguiu perfurar a carne dele, só que as marcas ainda estão na mão dele, ou seja, de alguma forma aquilo meio que, sim, penetrou de alguma forma a carne dele. Da Hirumi também, de um bebê devia ter, sei lá, vamos lá, no máximo 1 ano, 2 anos, talvez ele tenha até dentes, eles até comentam, foi um machucado, mas não foi tão profundo, então de boa, tanto que ela lava e parece que ficou de boa. Só que não, a infecção de fato pegou ela. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês estão achando de I Am a Hero? Vocês estão gostando? Vocês querem que eu continue trazendo a história dele? Deixa aqui nos comentários para eu saber, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.